Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta, professor Guilherme Corrêa, aula de número 5. Mais questões, vamos lá então. Sempre lembrando, né? Você tem lá o teu PDF com conteúdo, com peça, com tudo, né? Bem completinho, uma apostilinha bem bacana, feita com todo carinho para você, enviada para você. Aí você tem que o quê? Resolver os exercícios que estão lá. Resolveu, vem para a aula, para conferir se você está indo ou não no caminho. Professor, mas é exercício de aula que eu ainda não vi. E daí? A OAB pode acontecer isso. Por isso que é importante sempre fazer a prova com o seu vadimeco. Eu digo assim, ó, fazer questão objetiva sem ter tido conteúdo é ruim, porque vira chute. Só que questão discursiva, como você pode consultar, não é chute. Você pesquisa e acha a resposta aqui, tá bom? Então vamos lá, aula de número 5. Opa, vamos lá, questão de número 13. Nivaldo e Bárbara casaram-se em 2008. Esqueçam o ano, tá, gente? O ano é porque é uma questão lá do 25º exame de ordem. Ocorre que Bárbara, ao conhecer o sogro, Ricardo, que até então estava morando no exterior a trabalho, apaixonou-se por ele. Como Ricardo era viúvo, Bárbara se divorciou de Nivaldo e foi morar com o ex-sogro em uma pequenina cidade no Acre, onde ninguém os conhecia. Lá, casaram-se há cerca de 5 anos. Um dia, avisado por um amigo, Nivaldo, que vivia na capital do estado do Amazonas, descobriu o casamento do pai com sua ex-esposa. De imediato, consultou um advogado para saber o que poderia fazer para invalidar o casamento. Diante dessas circunstâncias, responda aos itens a seguir. Pensa na dor do Nivaldo. Imagine, a tua mulher larga você para ficar com o seu pai. Coisa de doido, né? Mas tá. E ainda, em vez de ele esquecer isso, não. Ele tá sentido e quer invalidar. Esse casamento é possível? Gente, tem uma frase que eu sempre ouvia quando eu era criança e eu não acreditava. Quando eu estudei direito eu descobri que é verdade. Não existe ex-sogro e ex-sogra, ex-genro e ex-nora. Quer dizer o seguinte... Quando eu me divorcio da minha mulher, ela é minha ex-mulher, sem dúvida nenhuma. É a minha ex-esposa. Eu rompo o vínculo matrimonial. Eu acabo com a sociedade conjugal, com a separação, e com o divórcio, que hoje pode ser direto, eu rompo com o vínculo matrimonial, tá? Esse vínculo que existia entre a minha pessoa e a minha sogra e o meu sogro, esse não se encerra. Então, se eu me divorciar da minha esposa, a minha sogra permanece com o mesmo vínculo. Mesma coisa a minha esposa em relação ao meu pai e à minha mãe, tá? Então aqui, se não há esse rompimento de vínculo, eles podem casar entre si? Não, tá? Vejam que é uma situação até estranha, não soa bem, né? A pessoa largar o marido para ficar com o sogro ou largar a esposa para ficar com a sogra, não soa bem, tá? Mas juridicamente também não pode, tá? Então, sempre que ele te perguntar se há causa para invalidação do casamento, você precisa ver se ele podia ter casado. A anulação é uma coisa, eu casei, agora eu quero anular. Invalidação eu nem poderia ter casado, então tem que ver as causas de impedimento, tá? Mas professor, onde é que eu acho isso? Gente, o casamento é a palavra-chave. Se você procurar no código, no índice alfabético remissivo casamento, você vai achar isso daqui, tá? Aí vem a questão A. Qual a ação cabível para invalidação do casamento e qual o fundamento dela? B. Identifique o litisconsórcio existente entre Bárbara e Ricardo, tá? Então, vai ter lá uma ação do Nivaldo contra a Bárbara e o Ricardo, já que eu quero anular o casamento. Qual é esse litisconsórcio aqui? Bem tranquilo. Vamos lá para a resposta A. Então, Bárbara e Ricardo têm parentesco por afinidade. Vamos parar aqui um pouquinho para eu te explicar uma coisa. Muito aluno dá uma travada aqui. Professor, o que é o parentesco por afinidade? Excelente pergunta. Muita gente não sabe isso daqui, mas tem vergonha de perguntar. Tá? Eu na faculdade eu perguntava cada bobagem para meus professores que aí eu perdi esse filtro, tá? Realmente, às vezes era bobagem mesmo e às vezes não era bobagem, tá? O que é o parentesco por afinidade? O parentesco por afinidade é aquele parentesco que decorre do seu cônjuge. Então, por exemplo, a minha esposa tem 2 irmãos, Felipe e Fernanda, tá? Eu sou cunhado deles, eu sou parente por afinidade dos dois. Beleza? Eu tenho 2 irmãos, Marco e Arthur. Bruna é parente por afinidade deles também, tá?
É o parente em decorrência do seu cônjuge, tá? Ou o cônjuge de um parente consanguíneo teu. Por exemplo, o meu irmão. O meu irmão é casado com a Roberta. A Roberta é minha parente por afinidade. Em resumo, quem são os parentes por afinidade, professor? Cunhado, cunhada, genro, nora. Esses, e sogro e sogra. Esses basicamente são os que nos interessam, tá? Então vamos lá. Como eles têm esse parente por afinidade, que se formou pelo casamento, ele não é extinto pelo rompimento do vínculo matrimonial, conforme ele aqui, ó, 1595, parágrafo 2º, claro, do Código Civil. Assim, estão o quê? Impedidos de casar, segundo o 1521, inciso 2, tá? Dica que eu te dou já de marcação aqui, ó. Pega lá o teu artigo no código, tá escrito assim, artigo 1595. Eu, minto aqui, ó, tá? 1595, parágrafo 2º. Eu puxaria uma flecha para o artigo 1521, tá? Para lembrar disso daqui. O casamento é nulo por infringência de impedimento a teor do 1548-2, tá? E puxaria também uma flecha para o 1548-2. Gente, por que puxar uma flecha? Para você lembrar de olhar esses artigos. Fica muito mais fácil do que você pesquisar na mão. Você bate o olho num artigo-chave e dele você extrai os outros que interessam, tá? Então, nesse caso, é a ação de nulidade de casamento, não é anulação, tá? Nulidade porque o casamento não podia ter ocorrido. Nulidade vai retroagir, ele nunca poderia ter ocorrido. A anulação não, eu casei com a pessoa, tá tudo certo. Aí eu descubro que ela cometeu um crime muito grave e eu não sabia. Opa, aí eu quero anular, tá? Agora o litisconsórcio, professor, vamos lá. Então eu tenho a ação lá, voltando aqui, do Nivaldo contra a Bárbara e o Ricardo, certo? Esse litisconsórcio aqui, ele é ativo ou passivo? Bom, passivo, eu tenho R$2, super fácil. Agora dificulta agora. Necessário ou facultativo? Necessário, obrigatório. Eu não tenho como declarar nulo o casamento entrando com a ação só contra um, concorda? Eu quero declarar o nulo do João e da Maria. Eu tenho que entrar contra os dois, então ele é necessário. E ele é simples ou unitário? Qual que é a diferença entre os dois? O simples é aquele que a decisão para os dois não precisa ser a mesma. O unitário, a decisão precisa ser a mesma. Vejam, não precisar ser a mesma não significa que não pode ser a mesma. Pode até ser a mesma decisão, mas não é obrigatório que seja. Nesse caso, tem como o juiz dizer assim, ó, declaro nulo o casamento da Bárbara, mas não declaro nulo do Ricardo? Claro que não. Se ele declarar nulo, é nulo para os dois, ou seja, ele será um litisconsórcio unitário. Beleza? Então vamos só ver ali o padrão de resposta. Ó, necessário, poderia chamar de obrigatório, mesma coisa, unitário e passivo. Necessário, já que a ação visa declarar a nulidade do casamento realizado entre duas pessoas. Por isso, estas aqui, foi um errinho de digitação, devem participar do feito nos termos do 114 do CPC. É unitário, pois o juiz deve, ao dever, não é que ele pode, deve decidir o mérito de modo uniforme para ambos, conforme dispõe o 116 do CPC. Ou seja, não há como declarar a nulidade de casamento apenas para um deles. E passivo, pelo fato de que teremos pluralidade de réus na demanda. Beleza? Bem tranquila a resposta, bem completinha para gabaritar a questão. Vamos para a questão 14, tá? Vamos lá. Resolveu? Se não resolveu, pausa a aula por agora e volta, tá? Em determinada execução de título extrajudicial, promovida por Augusto em face de Bruno, este último lhe contrata relatando o seguinte: foi citado na data de ontem para pagamento de uma dívida constante em documento assinado por ele e duas testemunhas no valor de R$100 mil. Ô professor, execução de volta cai bastante. Acrescidos de custas e honorários. Não possui interesse em se defender, já que de fato deve o valor em questão. E 3, constou no mandado de citação que o pagamento deveria ser feito no prazo de 3 dias, sob pena de penhora de seus bens. Aí vem a alternativa A. Com base na situação descrita, indique a Bruno a possibilidade de pagar o valor dentro do prazo com algum benefício. Regra clássica, está na lei. Você é citado para pagar em 3 dias o valor do débito, mais custas e honorários de
10% na execução. Se pagar em 3 dias, o que acontece? Redução dos honorários pela metade. Então é a resposta da primeira. Vamos ver ali? No caso, seria possível a Bruno pagar o valor com redução dos honorários advocatícios pela metade, como bem determina, ó, sempre citando o código 827, parágrafo 1º, tá? Aí vem a segunda perguntinha. Seria possível Bruno pagar o valor em um prazo maior de forma parcelada? Justifique. Aqui um tema bem importante que adora cair em segunda fase, que é o tema do parcelamento do débito. Anota para mim essa frase. Só cabe em processo de execução. Não cabe em cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença você pode parcelar se você fizer acordo, mas não é um direito do devedor parcelar. Aqui no processo de execução é. Então o parcelamento só cabe no processo de execução. Parcelamento com P, processo de execução com P também. Só cabe lá. Como é que funciona esse parcelamento? No prazo que ele tem para embargar, qual que é o prazo para embargos? 15 dias. Ele pode fazer o quê? Depositar pelo menos 30% do valor, reconhecer a existência da dívida e requerer o parcelamento do restante em até 6 parcelas. Essas 6 parcelas, obviamente, vai ter um acréscimo, juros de 1% ao mês, mais a correção monetária. Vamos ver a resposta lá? Então olha lá, ó. Seria possível sim o parcelamento, ó, sempre citando o dispositivo. Nesta hipótese, Bruno teria que depositar ao menos 30% do valor total e requerer o parcelamento do restante em até 6 vezes, acrescidos de correção monetária e juros de 1% ao mês. Por fim, salienta-se que com este parcelamento seria suspensa a execução até seu integral pagamento, e eventual atraso em alguma das parcelas importaria em vencimento antecipado da dívida com acréscimo de multa de 10% e prosseguimento dos atos executivos. Eu tirei tudo isso da lei, só escrevi com as minhas palavras, tá? Então, pede para parcelar, deposita pelo menos 30%, restante parcela em até 6 vezes. Se quiser parcelar menos, pode ser. Vai pagando. Pagou a primeira, pagou a segunda, pagou a terceira, pagou a quarta, pagou a quinta, pagou a sexta, extinto o processo. Professor, pagou a primeira, a segunda, não pagou mais. Terceira, quarta, quinta e sexta vencem antecipadamente, coloca uma multa de 10% em cima e a execução prossegue. E lembrando, se ele acabou de reconhecer que deve, por isso pediu o parcelamento, ele não pode embargar a execução, tá? Professor, eu noto que o senhor, em todas as questões, põe dispositivos. Esses dispositivos são importantes? São, tá? Conselho de amigo, eu grifaria um grifo ali com giz de cera, um marca-texto. Cuidado com o marca-texto, que às vezes ele passa para o verso da folha, fica ruim de ler. Um gizinho de cera, tal, fica bem tranquilo, tá? Por quê? Porque são artigos importantes. Aí quando você está pesquisando o código lá, você vê um ou outro artigo grifadinho, opa, chama atenção. Vou dar uma olhadinha ali, quem sabe a resposta está ali. Eu sempre brinco. Código nada grifado é ruim, muito grifado também é ruim. Né? Tem aluno que chega assim, professor, tem uma página minha do meu Vadmecum lá, tem 200 artigos, eu grifei 180. Pô, mas o que adiantou? Você já não sabe mais o que é importante dentro desses 180. Beleza? Vamos para a de número 15. Chegamos na de número 15. Ó, questão bem antiga, adaptada, tá? Essas antigas às vezes voltam e é um tema que é importante, tá? Paulo maior e capaz e Eliane maior e capaz, né, casaram-se pelo regime da comunhão parcial de bens no ano de 2016. Eu adaptei ela, mudei as datas, mudei alguns valores. Nessa ocasião, Paulo já havia herdado, em virtude do falecimento de seus pais, um lote de ações na Bolsa de Valores, cujo montante atualizado corresponde a 50 mil reais, sendo certo que Eliane, à época, não possuía bens em seu patrimônio. No ano de 2017, nasceu João, o filho do casal. Em 2018, Paulo vendeu as ações que havia recebido e, com o produto da venda, comprou um automóvel de igual valor. Em 2019, Paulo foi contemplado com um prêmio de loteria no valor atualizado de 100 mil reais, que se mantém depositado em conta bancária. Agora, neste ano, o casal, pretendendo se divorciar mediante a lavratura de escritura pública, decide consultar um advogado. E aí, na condição de advogado, ele faz os questionamentos. Gente, vamos lá. Envolve divórcio, envolve destinação de bens, tá? Sempre que envolver destinação de bens, eu vou te dar uma dica. Pega o teu rascunho na hora da prova e coloca, enumera esses bens, tira do enunciado os bens,
coloca assim, qual é o bem, tá? E o valor, se disser, quando foi recebido e de que forma foi recebido. Ah, foi recebido por doação. Foi um bem que ele comprou com recursos próprios ou foi bem que ele comprou com recursos do casal. Não sei. Deixa isso muito claro para você. Porque a hora que você for consultar os dispositivos de lei que tratam do regime de bens, ele vai considerar estas nuances. Época em que ocorreu, o modo da aquisição, com que tipo de recurso e assim por diante, tá? A primeira pergunta é se pode divorciar por lavratura de escritura pública. Gente, eu posso fazer o divórcio em cartório? Posso. Básico, eu não posso ter filho incapaz, tá? Então, olha o que o enunciado diz. No ano de 2017 nasceu João, filho do casal. Em 2018, ele vendeu não sei o quê. Neste ano ele quer casar, ele quer divorciar. Neste ano, gente, tá? Neste ano essa criança continua sendo incapaz, continua sendo uma criança. Nós estamos ali no ano de 2017 que ele nasceu, ou seja, não passaram 18 anos para dizer que ele não é mais incapaz. Então, posso fazer por escritura pública? Não. E aqui mais uma orientação para você. Olha a pergunta da OAB, que sacana. Pode o casal divorciar-se por meio de escritura pública? Se você responder não, você vai ganhar 0,1. Você tem que dizer não e por quê. Então, aprenda. Sempre justifique as suas respostas. Sempre justifique as suas respostas. Lembre do nosso dia a dia. Quando alguém te faz uma pergunta e você fala assim, não, sim. O cara fala, ô, tá mal-humorado? Tá nervoso? Que monólogo é esse? Não, por quê? Você não perguntou, não acontece isso com a gente, né? Você tá lá com a tua esposa, tá lá com o teu marido, ele pergunta uma coisa e fala assim, não. Nossa, que bicho que te mordeu? Que foi? Você perguntou, eu respondi, né? E o homem, mesma coisa. Pô, mas pode dizer por quê? Ah, tá, você quer saber por quê? É óbvio. Então, a justificativa, ela é óbvia, ela tem que vir. Tem aluno que fala, eu vou impetrar mandado de segurança, porque ele não mandou justificar. Sempre você tem que justificar. Tá ouvindo? Tô avisando, beleza? Vamos lá então, vamos ver. Então é não? Não. Mas tem que dizer o não, tá? De acordo com o artigo 733 do CPC, isso porque os cônjuges possui um filho menor de idade, o que consiste em empecilho legal à utilização da via extrajudicial para a decretação do divórcio, já que esta via é proibida no caso de filhos incapazes, como ocorre na situação do caso em apreço, ou no caso de existência de nascituro. Então, se tivesse alguém para nascer, se ela tivesse grávida, também não seria possível o divórcio extrajudicial. Beleza? Pode divorciar? Pode, mas aí tem que ir a juízo. Vamos ver a segunda perguntinha ali? A respeito da partilha de bens, veja, uma questão processual e uma de direito material agora. Em caso de divórcio do casal, quais bens devem integrar o patrimônio de Eliane e quais devem integrar o patrimônio de Paulo? Ele quer saber o seguinte, o que Eliane vai ficar e Paulo vai ficar depois do casamento, tá? Depois do divórcio, desculpem. Olha lá, caberá a Eliane perceber o quê? Metade do prêmio da loteria, a título de meação, na forma do 1660, já que o prêmio é bem adquirido por fato eventual, tá? Então, lembre da história do cara que ganha na loteria e some no mundo. A mulher, ele tem direito à metade. Mas foi ele que jogou, professor. Eu sei que foi ele que jogou, mas é fato eventual. É uma eventualidade. No meu caso, é quase que uma impossibilidade de ganhar na loteria. Não ganhava nem em bingo de quermesse, tá? Ainda mais na loteria, tá? Então é fato eventual. O prêmio de loteria vai dividir, tá? Aí, e Paulo? Paulo terá direito ao automóvel por ter sido adquirido como produto da herança e também a metade do prêmio da loteria. Então, o prêmio da loteria, metade é dele, metade é dela. Agora o automóvel é só dele. Por quê? Porque ele tinha recebido isso como herança, né? Ele tinha a herança, pegou o dinheiro da herança e comprou um carro. A herança era só dele. Ele pegou aquele dinheiro da herança e comprou um carro, tá? Salienta-se que o automóvel não se comunica, já que é adquirido com recursos decorrentes da venda de um bem pertencente a Paulo antes do casamento, tá? Essa é a lógica aqui da resposta. Deixa eu só confirmar um negocinho aqui, Paulo já havia herdado do falecimento de seus pais um lote de ações. Isso, ele tinha esse lote de ações muito antes, né? Ele tinha esse lote de ações antes de casar, ele já tinha herdado isso, ele pegou esse lote de ações, o dinheiro daquele lote de ações e comprou um carro. Mas ele comprou na constância do casamento, sim. Mas o recurso é um recurso que era oriundo de antes. É muito difícil, às vezes, provar isso, mas o enunciado deixou muito claro que essa situação aconteceu.
Beleza? Então, fechamos aqui a questão de número 15 e, consequentemente, essa aula. Um grande abraço, bons estudos. Qualquer dúvida é só me chamar. Até mais!